O vídeo de hoje, para muitos, será meio que polêmico. Não sai do vídeo por nada, porque além desse primeiro vídeo que eu quero te mostrar aqui, eu tenho um segundo vídeo lá no finalzinho que eu quero te mostrar também, que também será polêmico, o que vai ser compartilhado aqui. Para muitos será polêmico. Não sai dele por nada, tá bom? Em um podcast, Reinaldo Seixas e também Lamartine Porcela, eles falaram algo impressionante. Eu já quero soltar esse vídeo aqui com vocês. Eu já estou aqui com o fone, de lei, eu estar com ele aqui, porque quando eu estiver com esse fone aqui, é porque eu quero acompanhar algo e fazer algumas observações juntos aqui no canal, tá bom? Eu estarei de forma aqui em vídeo e você estará aqui comentando a sua opinião, o que você acha sobre a fala de Reinaldo Seixas e também Lamartine Porcela, tá bom? Vamos acompanhar o vídeo juntos neste exato momento. Eu vou só colocar o fone aqui, rapidinho, e você vai dizer se concorda com eles ou não, tá bom? A ideia aqui é juntos aprendermos sobre a palavra de Deus. Olha só, vamos lá, vou soltar aqui rapidinho. Olha só, acompanha comigo aqui do lado aqui, ó. Se a diferença entre os adventistas do sétimo dia e os evangélicos é só a questão do sábado mesmo? Acho Não, que tem algumas outras, tem muitas diferenças. Tem muitas não doutrinas. Até O sábado é o principal. Eu queria fazer um programa só sobre denominações, porque são tantas. Não, e tem algumas fazer diferenças. explicando tudo, porque é muito complicado. Tem algumas diferenças. Isso aqui é polêmico. Fica Na no visão vídeo. adventista, para muitos, não para todos, tá? Mas o adventista mais tradicional, quem não guarda o sábado, nem salvo é, na prática. Ah, é? Na Tem as prática. questões escatológicas que divergem bastante. Mas existe um... Olha só, quem não guarda o sábado não será salvo. Agora vamos lá, vamos entender algo aqui interessante. De fato, Jesus ele morreu pelos nossos pecados. E Cristo é quem nos salva. Corretíssimo. Ok, parabéns. Mas vamos lá. Nós sabemos que o pecado, qualquer pecado, é transgressão à lei de Deus. E essa lei de Deus ela está contida em Êxodo capítulo 20. Se, por exemplo, nós, que somos evangélicos, não acreditamos na adoração de imagens, de esculturas, se eu fizer isso diante de Deus, eu estarei o quê? Pecando. Concorda comigo? Mas se eu não honrar o meu pai e a minha mãe, eu estarei o quê? Pecando. Se eu morro na prática do adultério, eu estarei salvo ou perdido? Com certeza estarei perdido. E esses mandamentos citados aqui, eles estão exatamente em Êxodo capítulo 20. Agora um outro ponto bem interessante. Se eu sou, vamos supor que eu seja um assassino, eu morro na prática, ou sinto prazer de querer tirar vidas e morro nessa prática, eu serei salvo? Com certeza não. Com certeza não serei salvo. Vamos supor que eu sou um feiticeiro e eu morro na prática da feitiçaria. Eu serei salvo? Não. Eu estarei transgredindo a lei de Deus. Se eu não guardo o sábado como um mandamento do Senhor, eu estarei salvo ou perdido? Comenta aqui embaixo. Nós sabemos que o pecado, ele é transgressão à lei de Deus. Tá bom? Vamos acompanhar o vídeo aqui neste exato momento. Acompanha aí. Existe uma segunda questão que é mais importante, que é a questão da Ellen White. Ellen White, que é a escritora que fundamenta... A escritura que fundamenta a doutrina adventista, que tem coisas contrárias à Bíblia. Mas eu já li alguns livros dela, muitos delas são excelentes livros, são livros muito bons. Eu não cheguei nessa fase de achar alguma heresia. Você chegou? Não, eu não li muita coisa. Eu li alguns livros para entender. Olha só, o Reinaldo, ele comenta algo interessante. Eu já li alguns livros de Ellen White e não cheguei ainda naquele patamar
de dizer assim que a Igreja Adventista é uma seita, de que Ellen White é uma falsa profeta. Então, assim, a pessoa, quando lê os escritos de Ellen White, com certeza vai ter bastante conhecimento, e eu tenho certeza que a vida dessa pessoa será iluminada e alguma coisa aquela pessoa vai aprender. Olha a sinceridade aqui, por exemplo, né, de Rinaldo, ao dizer assim que ainda não chegou de dizer que é uma heresia o que a Igreja Adventista prega, que Ellen White é uma falsa profeta. Vamos continuar aqui, ó. O que eu acho que não está certo é colocar no nível da Bíblia. Ou seja, você só pode interpretar pelo viés dela. Como o judaísmo faz colocando o Talmud, que é tradição oral. Ó, aqui, por exemplo, há um grande equívoco de Lamartine. Por quê? Primeiro, os escritos de Ellen White não estão em igualdade com as escrituras. Você pode perguntar isso para qualquer adventista e com certeza ele vai falar o mesmo que eu estou falando aqui. O problema é que existe um número muito grande de pessoas, por exemplo, que menosprezam tanto a igreja quanto Ellen White, os seus escritos. Porque os escritos de Ellen White é uma luz menor que te ajuda a entender a luz maior, que é a palavra de Deus. Jamais, e nunca existiu e não existirá, pé de igualdade os escritos de Ellen White com a Bíblia Sagrada. Então, infelizmente, aqui, Lamartine foi infeliz na sua colocação e isso não é verdade, tá bom? Vamos continuar aqui. No mesmo patamar da Torá, que é, e tem a que é revelação inspirada. Também. A questão escatológica é muito diferente. Que é em relação ao final dos tempos. Milênio vai passar no céu. Então, assim, mas os adventistas tem muitos amigos, são salvos, são pessoas super íntegras, mas tem diferenças da gente. Aliás, o convidado teu que o pessoal mais pede aqui é um adventista. Que é o segundo mais visto aqui. Exatamente. 11 milhões de views. Então, esses dias você postou no Instagram quem vocês querem, qual foi o episódio que vocês mais gostou. Ele é bem citado, né? Bem, Rodrigo Silva. Não, e ele é um cara super inteligente, culto, e a gente, né, preparado. É amanhã que entra o episódio do museu? Isso, amanhã. A gente foi ao museu de arqueologia dele. Onde é que é o museu de arqueologia dele? Eu não vou lembrar. De fato, o doutor Rodrigo Silva você falou é um grande homem de Deus, se fosse né? pra chutar, eu chutava também. É porque é perto de Mogi. Mas tem todas as informações então, assim, lá. A questão, acompanha, fica até o final, porque eu quero te mostrar o segundo vídeo. Assim, esse vídeo aqui, com certeza, básicas, para muitos, como eu costumo sempre falar para aqui, alguns, será eu polêmico. quero deixar claro. Por exemplo, tenho certeza que se você perguntar para o Rodrigo o que tem que fazer para ser salvo, ele vai dizer que tem que crer em Jesus. Ou seja, mas tem alguns que, por conta do sábado ser uma doutrina muito importante, vão olhar para você e dizer, não, se você não guardar o sábado, você não é salvo. Assim como alguns, por exemplo, de ter uma outra doutrina, que eu não vou citar o nome, se você não for batizado na igreja dele, você não é salvo. E aí é complicado. Eu acho que a espinha dorsal teológica é similar e vai ter alguns pontos de divergência que eles são voltados mais para a questão tirar ninguém do... Olha só, Lamartine Porcela, ele, se perguntar para o Dr. Rodrigo Silva se somos salvos por intermédio de Jesus, sim, com certeza seremos salvos através de Jesus Cristo, mas só lembrando que nós seremos julgados pelo quê? Por causa dos nossos pecados. E quem vai dizer que se nós estamos pecando ou não? Exatamente a lei de Deus. Vai dizer se eu estou pecando, se a minha vida está bagunçada ou não. Porque é por intermédio da lei que eu identifico se eu estou errando ou não. Então, Cristo morreu pelos nossos pecados, mas pelo fato de Cristo ter morrido pelos nossos pecados, não quer dizer que eu tenho que viver uma vida bagunçada, de desordem, transgredindo os mandamentos de Deus. Com certeza eu não vou ser salvo. Cristo morreu pelos meus pecados. Agora, compete a mim aceitar a salvação, o sacrifício de Jesus ou não. O sacrifício de Jesus não está dizendo que eu tenho agora que viver a partir de Cristo, no sentido de dizer assim, viver a partir de Cristo sem obedecer o que Deus deixou. Isso jamais. Porque Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, eles são um, no sentido de pensar, de amar, tá bom? De salvar, de resgatar as pessoas. Mas acho que é legal, não sei se dá para ter a gente resumir assim.
Como a pessoa em casa ela sabe se é uma seita ou se é uma religião? A seita é isso. Se você disser para alguém ser salvo, você tem que fazer alguma coisa a mais, além de crer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a pessoa não compreendeu a graça de Jesus. Ou seja, como é que você é salvo? Eu tenho que fazer boas obras. Não entendeu? Olha só, o pessoal não compreendeu a graça de Jesus. Todos nós compreendemos sim a graça de Jesus. O que Cristo fez na cruz do Calvário. Qual o propósito e objetivo de Jesus ter deixado o seu trono, a sua majestade, a sua glória, se vinha agora em forma humana para morrer pelos nossos pecados. Lembrando que não é pelo fato de Jesus ter morrido pelos meus e os seus pecados, isso não quer dizer que eu agora serei eternamente salvo. Não. O julgamento está aí diante de mim e de você. As minhas práticas, o próprio Paulo ele diz, olha, examinai-vos a vós mesmos para saber se estão na fé ou se não estão sendo reprovados pelo Deus vivo. Sinal de que alguma coisa está errada na vida de alguém que perde a salvação ou esteve errado. Então nós seremos julgados pela lei. Somos salvos por intermédio de Jesus. Mas eu tenho que obedecer e acreditar no sacrifício de Jesus. Tá bom? Como é que você é salvo? Você tem que crer em Jesus mais alguma coisa. Não. Paulo disse que qualquer um que acrescentar qualquer coisa é anátema. É isso aí. E anátema é maldito. Então, a base é o seguinte, existem divergências entre batistas, presbiterianos, pentecostais, mas se você perguntar para eles, como é que alguém é salvo? Se a pessoa disser, crendo que Jesus Cristo morreu, é o Filho de Deus, encarnou, se tornou homem, viveu sem pecado, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar. Se a pessoa crê nisso, ela é salva. Porque alguém que serve um demônio nunca vai dizer isso. Alguém você que está no caminho do inferno Agora, nunca vai repetir isso. Se a pessoa disser não, ela tem que fazer as boas obras, não entendeu. Muito bem. Deus seja louvado. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e o que você achou da colocação, por exemplo, de Rinaldo, né? Ele que é o pastor da igreja Bola de Neve, Lamartine Porcela. O que você achou das colocações dele? Seria correto mesmo? Comenta aqui embaixo a sua visão, a sua opinião, de forma humilde, tá bom? Sem precisar ofender os irmãos aqui que vão estar comentando aqui nos comentários, tá bom? E agora eu vou soltar o próximo vídeo e você acompanha comigo aí. Eu tenho certeza que esse vídeo será polêmico para muitos. Mas a pergunta é, Ellen White foi ou não foi uma profeta verdadeira? Tem alguma profecia que Ellen White escreveu e já se cumpriu? Você precisa entender sobre isso. O professor Leandro Quadros, ele vai dar detalhes importantes sobre o assunto. Ele vai, se você tiver qualquer dúvida em relação a Ellen White, você pode entrar no site que ele vai passar aqui agora, tá bom? Então vamos juntos acompanhar esse vídeo aí neste exato momento. Acompanha comigo, eu vou deixar você acompanhar aí aqui na tela, tá bom? A senhora White é uma profetisa não canônica que nós, adventistas do sétimo dia, a consideramos. E aí a pergunta veio então, qual a profecia feita por Ellen White e que se cumpriu? Será que você consegue mostrar alguma coisa? E se isso está de acordo com a palavra de Deus? Esse é o mais importante. Vamos lá, amigos. Primeiramente, o dom profético Ellen White não é da mesma, como é que eu vou dizer? É da mesma natureza, obviamente, é um dom profético, mas o foco do dom profético Ellen White não são predições quanto ao futuro, tá? Um profeta na Bíblia, ele não apenas prediz acontecimentos futuros, ele também dá conselhos, testemunha, né? Explica, comenta, tá? Então Ellen White recebeu em torno de 2.000 sonhos e visões proféticas, até mesmo sobre aspectos íntimos da vida das pessoas, com o intuito o quê? De Deus corrigir o comportamento das pessoas, tá?
Então, Ellen White fez pouquíssimas profecias a nível de predição do futuro, porque não era esta a função do dom profético dado a ela. A função principal do dom profético dado a ela é testemunhar das Escrituras. Deus usou Ellen White para trazer luz sobre as Escrituras, para exaltar a Bíblia como regra de fé e a centralidade da pessoa de Jesus na fé cristã. Esta é a função. Tá? Então, você encontra em seus 2.000 sonhos, cerca de 2.000 sonhos e visões, muitos comentários da Bíblia sobre as mais diversas áreas, cartas, né, em que ela repreende, corrige e aconselha pessoas, famílias com problemas específicos. Para você ter uma ideia, olha que interessante, teve um irmão na Austrália, uma família Folkhead, que estava envolvida, um membro estava envolvido com a maçonaria. E Deus deu para Ellen White uma visão, ou um sonho, não recordo agora, de que ele estava envolvido. E ela escreveu para ele. E ela, inclusive, perante ele, fez alguns sinais feitos na maçonaria, e aquilo fez ele quase cair da cadeira, digamos assim, porque ele viu que Deus realmente revelou algo que só ele sabia. Ele estava misturando cristianismo com maçonaria. E Ellen White falou para ele que não, você não pode fazer isso. Deus me falou que você está fazendo isso, isso e isso, e Deus disse isso, isso e isso. Essa carta está no livro Evangelismo. Tá? Então você precisa ter isso em mente. A função dada a ela é outra. Eu vou recomendar para você fazer uma análise da vida e da obra de Ellen White. Eu recomendo que você acesse o site centrowhite.org, tá? centrowhite.org.br, tá? O White é com W-H-I-T-E, White, tá? Nesse site, você vai encontrar o que você precisa saber sobre a vida e obra de Ellen White. E aí você vai perceber que ela foi uma profetisa não canônica, ou seja, uma profetisa sem livros na Bíblia, assim como Natã, Gade, Ido, Aías, profetas que são mencionados na Bíblia, mas não tem livros na Bíblia, então tem profetas canônicos e não canônicos. E aí você vai entender que o dom profético dado a ela não é uma questão de predizer futuro, a função é outra, né? Foi ensinar sobre a Bíblia, testemunhar da Bíblia e aplicar os conselhos bíblicos a pessoas com problemas específicos. E, obviamente, ela não poderia conhecer sobre esses problemas sem que Deus, íntimos, né? Sem que Deus revelasse para ela. Tá? Agora, lembre de uma outra coisa fundamental. Não pode se comparar algumas pessoas bem desinformadas, né? Comparam, por exemplo, Ellen White com Joseph Smith Jr. É bem diferente. Tá? Enquanto Joseph Smith Jr. alegava que o dom profético dele era para corrigir a Bíblia, Ellen White, por exemplo, no livro Primeiros Escritos, página 7 e 8, diz o seguinte: recomendo buscar o leitor a Bíblia como única regra de fé e prática. Então a diferença é muito grande. Uma pessoa que tenta comparar os dois, realmente ela demonstra que não sabe o que ela está dizendo. Muito bem, que Deus ele te abençoe. Vimos aqui detalhes importantes sobre a pessoa de Ellen White, se é ou não uma profeta verdadeira, aonde eu devo tirar minhas dúvidas sobre Ellen White, do professor Leandro Quadros, passou aí o registro para que você possa, as informações, para que você possa ir lá e tirar suas conclusões, tirar as suas dúvidas, ao invés de ir sobre o que o líder religioso está falando, né, da sua igreja, da sua denominação. Vai lá, pesquisa sobre o assunto, não vá reproduzir ou repassar aquilo que seu líder ou alguém está passando, sem nem antes sequer ter lido um livro de Ellen White ou ter pesquisado sobre aquele assunto, tá bom? Que Deus ele te abençoe. Não esquece de se inscrever aqui no canal, que é importante você fazer parte desse canal. Ficarei muito feliz. E não esquece de comentar também, tá bom? Deixa aí o teu like para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.